Oi gente, o vídeo de hoje é de comparação da linha Fit Me da Maybelline. Se tu acompanhando o canal e acompanhando o blog, tu já deve ter conferido os vídeos de primeira impressão das duas linhas e também as resenhas que saíram no blog. Então hoje eu vim comparar a aplicação, textura, enfim, tudo entre os corretivos e as bases da linha Fit Me da Maybelline. Então se tu quiser ver como que ficou o resultado e saber se as linhas são parecidas, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar. Tô com a pele limpa, não passei hidratante, não passei nada pra não influenciar. E tô com a sobrancelha preenchida, com essa cara de louca, com ela toda meia torta, porque agora eu preciso delimitar ela com um corretivo. Do lado direito eu vou usar o corretivo Fit Me da linha brasileira e do lado esquerdo o corretivo da linha Fit Me estrangeira. Tirei print da tela do site da Maybelline BR e do Reino Unido, né, que foi onde eu comprei. E da linha brasileira falo o seguinte sobre o corretivo: camufla imperfeições e olheira sem marcar as linhas finas, porque você vai amar. Livre de fragrância, cobertura natural, acabamento sem brilho, textura fluida, duração de até 10 horas. Todos esses produtos já tem review no blog. Esse aqui é um dos mais antiguinhos que tinha, e da base brasileira e corretivo e base que eu comprei em Londres, recém saiu a resenha, então vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informações. E sobre o corretivo que eu comprei no Reino Unido, diz: corrige a aparência das imperfeições sem esconder o brilho natural, o viço natural da pele. Se adapta perfeitamente parecendo 100% você. Então vou começar corrigindo, né, delimitando a sobrancelha. Vou pegar um pincelzinho de corretivo. Vou começar com o Fit Me BR, peguei uma gotinha e vou espalhar aqui na sobrancelha. Vou pegar um pedacinho de papel, vou limpar esse pincel, porque no momento eu estou só com um pincel de corretivo, e vou aplicar agora a versão estrangeira. E aí venho com o pincelzinho e espalho tudo. Sobrancelhas definidas, vou aplicar fazendo um triângulo, como se eu fosse fazer uma correção, assim. Pra dar uma tapadinha nas olheiras. Vou colocar mais ou menos a mesma quantidade. Como o aplicador é diferente, é difícil, eu acho, de conseguir a mesma quantidade. Vou dar uma espalhada aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então temos aí linha brasileira, linha estrangeira, e o que eu noto assim de diferença de cor é que o brasileiro ele é um amarelo mais salmão, ele é levemente mais salmão. E a linha estrangeira ele é amarelo, amarelo mesmo. E agora eu vou espalhar. Para isso eu vou usar a Beauty Blender, eu lavei ela, mas ela ainda tá meio manchadinha. Mas eu vou usar um lado e um lado outro. Então, vou começar pelo lado brasileiro. Vou virar a esponjinha pro outro lado e vou espalhar o lado estrangeiro.
Corretivos espalhados, eles espalham super fácil, não tem dificuldade de conseguir esfumar eles, tanto para correção de sobrancelha quanto para olheira. A cobertura deles eu achei igual, achei que cobriu o mesmo tanto. Vou esperar secar um pouquinho e já volto. Então eu deixei aí uns minutinhos secando. E eles não ficam totalmente mate, que dá, vocês conseguem ver um viço que ele fica. Eu acho que a versão estrangeira fica muito mais brilhosa do que a versão brasileira. E o toque da versão brasileira fica mais seco do que a outra fica mais grudentinho, assim. Eu gosto de usar eles como corretivo de correção mesmo, de cor, né, já que eles têm um fundo mais amarelado, mais salmão. E pra quem tem o meu tom de pele ou menos, eu acho que é só pra isso que ele vai funcionar mesmo. Pra colocar em cima da base pode ser que ele fique muito mais amarelo. Depois vou testar com vocês também pra ver como é que fica. Mas eu normalmente não uso, já falei, né, em vídeos e posts que eu não uso essa técnica de iluminação com corretivo. Então eu uso ele mesmo só por baixo da base quando eu acho que precisa e pra contornar a sobrancelha. Então achei que eles camuflaram bem os dois, ficou bem escondidinha, deu uma uniformizada ali na área da olheira. Só achei que ficou muito brilhoso esse lado, mais brilhoso do que esse. Ele é um corretivo que, como não fica seco, tu vai ter que selar, porque senão, por exemplo, aqui no olho ele vai acumular. E a versão brasileira especifica bem que ele não marca linhas finas. Na versão estrangeira só diz que ele camufla as imperfeições, mas não fala nada de linhas finas. Eu acho que ele marca um pouquinho sim as linhas finas, então tu precisa aplicar e selar. Usando eles esse tempo aí que eu usei mais a linha brasileira, mas também usei bastante esse aqui no último mês. Depois que tu aplica e sela eles ficam no lugar o dia inteiro, eles não craquelam, não marcam nada. Mas assim, usando só eles vão marcar um pouquinho sim, vão dar uma acumuladinha, então é um corretivo que precisa ser selado. E a descrição deles é bem pouca, então eu gosto dos dois. Gostaria que tivesse uma cor mais clara das duas versões, justamente para quem gosta de fazer a técnica de iluminação, porque eu acho o tom deles muito amarelado. E para mim os dois não funcionam como tom de iluminação, só de correção mesmo. Eles ficam mais assim, mais a cor da minha pele, mas ainda assim um pouquinho mais escuro. Gostaria que tivesse um mais claro de cada um. Mas achei bem parecidos e gostei dos dois. E agora vamos para as bases. As duas são em bisnaga, só que a diferença delas é de tamanho, basicamente. Essa aqui é mais comprida e fina, essa aqui é mais gordinha e curtinha. Se eu aproximar as duas cores aqui, vocês vão ver que elas têm uma leve diferença. A 0,90 da Fit Me brasileira, ela é mais rosada, e a 115 da Fit Me estrangeira, ela é mais amarelada, mas as duas funcionam de boas pra mim. Então vamos ver o que diz no site sobre elas aqui. Então, sobre a Fit Me brasileira diz o seguinte: primeira base líquida exclusiva para cada tipo de pele brasileira, com micropartículas de pós que absorvem a oleosidade e disfarçam as imperfeições com um efeito matificante e controle do brilho por 12 horas. Por que você vai amar? Cor perfeita, textura uniforme, minimiza as imperfeições, controla a oleosidade, reduz a aparência dos poros, efeito matificante natural. Então, sobre a Fit Me estrangeira, diz basicamente a mesma coisa que a brasileira, só que não menciona que é para peles brasileiras, né, já que a linha brasileira diz que foi desenvolvida para peles brasileiras. Fala mais brasileira nesse vídeo, né? Fala mais. Então diz que foi desenvolvida para peles de normal a oleosa, que as partículas de micropós absorvem a oleosidade e disfarçam os poros para um acabamento natural mate. Também diz que ela se adapta à pele e textura para um acabamento natural e sem aparência de poros. Então as duas prometem basicamente a mesma coisa, só que essa aqui diz que é desenvolvida para peles brasileiras, talvez pela quantidade de tons, né? Tanto que o 0,90 é uma das cores novas que a Maybelline lançou. Então vamos aplicá-las na pele. Eu vou aplicar as duas bases com a esponjinha e eu vou agora colocá-las aqui no rosto um pouquinho. Então a brasileira aqui desse lado. E a Fit Me
estrangeira do outro. Então acho que dá pra ver bem a diferença de tom, né, que a brasileira ela é levemente mais rosada e a estrangeira é mais amarelada. Então vou começar aqui pelo esse lado. Então a base brasileira já está espalhada. Vou virar aqui pro outro lado mais limpinho e vou espalhar a outra. Então, bases aplicadas, eu acho que a cor delas fica igual depois de espalhado, porque eu não consigo ver diferença nenhuma, tipo, não tem nenhuma marca, nada. Eu achei que a cor delas ficou bem boa, tanto a mais rosada quanto a mais amarelada. Elas já estão bem sequinhas, tipo, elas têm o toque seco, tu levemente sente assim, quando tu encosta, sabe? Então ela tem o acabamento mate mesmo, mas ela tem esse viço natural bonito, assim, de pele saudável, né? Que a esponjinha deixou bem mais natural, assim, bem menos aparente. Se tu aplicar com o pincel, eu acho que fica muito brilhoso os dois lados. Mas ainda assim eu vejo um pouco mais de brilho desse lado estrangeiro do que o do lado brasileiro. A cobertura é bem boa, seria de uma leve a média, eu consigo ainda ver algumas marquinhas dos dois lados, mas eu acho que isso acaba deixando a base ainda mais natural, né? Porque ela uniformizou, mas tu ainda consegue ver pele, assim, digamos, né? Não que esteja manchado, mas tipo, não deixou aquela cara de reboco, né? Sobre os poros, eu achei que disfarça bem, como eu já tava com corretivo por baixo, então já deu meio que uma preenchida nos poros, e aí tu coloca a base, ela dá mais uma disfarçada, eu acho que fica muito bom o resultado mesmo. A única coisa que eu não concordo das duas é que é pra pele oleosa. Como eu testei durante um tempo e já contei nas resenhas, que eu vou deixar todas aqui embaixo linkadas, ela não segura muito bem a oleosidade, pelo menos na minha pele, usando primer ou não usando, enfim, com as diversas combinações que eu testei, ela sempre aparece bastante oleosidade. Mas eu gosto do acabamento dela, então eu não me importo em ter que retocar durante o dia, tirar um pouco a oleosidade e passar um pozinho por cima. Eu acho que fica muito bonito o resultado dela na pele. Mas assim, se tu acha que a base vai segurar a oleosidade, ela não vai. Nenhuma das duas passou nesse teste de oleosidade na minha pele. Mas no resto eu acho que elas cumprem tudo porque a pele fica muito bonita mesmo, com viço, fica natural, enfim. Acho que elas são excelentes, só não concordo com a parte da oleosidade mesmo. Voltei então com a maquiagem finalizada para falar o geralzão do que eu achei dos produtos. E aí, enquanto eu estava aplicando o pó, eu lembrei que eu não apliquei o corretivo por cima da base. Mas na verdade não ia fazer muita diferença, porque como vocês viram, a hora que eu apliquei ele na olheira, ele fica exatamente o meu tom de pele, levemente mais amarelado, um pouquinho mais escuro, então tipo, ele não ia fazer a função de iluminar. E no blog tem fotos mostrando direitinho como eles não funcionam como iluminador no meu caso, tipo, no caso da minha pele. Então, sobre os dois corretivos, já falei, eu gostei bastante deles. Eu dificilmente uso na olheira, só quando, tipo, tô muito acabada mesmo. Normalmente eu corrijo só a sobrancelha, porque a base já dá conta de tapar tudo que eu preciso. Mas quando eu preciso eles na olheira, eles funcionam super perfeito pra neutralizar e cobrir. Eles duram super bem, tipo, aplicando e já selando ele. Se tu usar só ele sem aplicar base por cima, ele vai ficar perfeito o dia inteiro. A única região que dá uma abrida depois de muitas horas de uso, tipo, lá pelo finzinho do dia, é aqui na região da bochecha, pra mim, pelo menos, que é onde eu tenho mais poros, digamos assim. Os meus poros não são muito aparentes, como eu já falei em algum outro vídeo. Mas, tipo, aqui embaixo na olheira, ele fica intacto, ele não craquela, ele não marca a linha de expressão depois de estar selado. Só aqui que daí dá uma abrida, porque daí aqui é a parte que eu tenho mais oleosidade, né? Aqui, nariz, testa,
Então aqui conforme começa a sair assim a oleosidade, ele vai abrindo, e mesmo se tipo se eu retocar, se eu pegar o lencinho anti-oleosidade, tirar a oleosidade, ele vai retirar um pouquinho de maquiagem, querendo ou não. Como eu já falei no post dos lencinhos que eu tô usando no momento, ele te retira bem pouquinho de maquiagem, mas nada do que tu dar uma batidinha ali depois e passar um pozinho por cima e já não disfarce tudo de novo. E sobre as bases, eu gosto do efeito dela, eu gosto do visto que elas deixam na pele. Claro que agora eu tô com iluminador, né, mas tipo, mesmo selando com o pó, ela não perde totalmente esse visto, ainda consegue ver um visto de pele, né, natural, assim, como se não tivesse nada, mesmo estando com o pó. Elas têm uma duração ok, assim, elas até que aguentam algumas boas horas na pele, eu digo assim em termos de fixação, porque a oleosidade, por exemplo, se eu passar às 6h30 da manhã, no meio-dia, ela já vai estar bem oleosa e aí eu já tenho que fazer o retoque. Para ver os testes que eu fiz é só acessar o link dos reviews que eu vou deixar aqui embaixo, já falei isso algumas vezes, mas né, só para reforçar, vai lá ver, tem fotos de antes e depois, que dá pra ver bem direitinho o tempo de duração, como é que ela ficou. Mas assim, de fixação ela começa a sair bem mesmo, mais assim pro final do dia, quando vai retocar, né, de meio-dia já sai um pouquinho de base, então vai retocar lá pelo final da tarde, 5h30, 6 horas, vai sair mais um pouco. Então aí que começa a dar uma brida e aí fica meio feio, assim. A única coisa mesmo que eu não concordo é que ela é pra pele oleosa, porque as duas não seguram a oleosidade, como eu já acabei de falar, né? Em poucas horas, ali 4, 5 horas, já tá bem oleoso. Mas eu gosto do acabamento natural dela. Então são bases que eu vou usar bem mesmo até o final, no meu dia a dia, porque elas deixam uma cobertura natural, um acabamento bonito, não fica cara de reboco, e eu gosto bastante disso. Podia, né, Maybelline, só dar uma reformulada aí pra ver a questão da oleosidade, né, pra ajudar mais as pessoas com problemas de oleosidade, tipo eu. E agora, comparando uma linha com a outra, eu achei elas idênticas, basicamente, mudam pouca coisa de tonalidade, né, que a linha brasileira é levemente mais rosada, as cores que eu tenho, e a linha estrangeira é levemente mais amarelada. Mas depois que tu aplica aqui fica tudo igual, tu não vê diferença nenhuma de cor. A duração delas é igual, elas são basicamente iguais, só muda que essa vem em inglês e essa vem em português, só isso, na minha opinião. Então são produtinhos que eu recomendo se tu quiser testar o de fora pra ver se tem alguma diferença, né, do brasileiro. Fica a critério de vocês, mas eu acho assim que é uma linha bem legal. E ela tem uma funcionalidade boa, só, né, aquele ressalvo de novo para as peles oleosas, que não vai segurar tanto a oleosidade. Já li muita gente que diz que segura, que a pele fica sequinha o dia inteiro, na minha pele não funciona, falando a verdade. Então era isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver essa comparação de linhas aí brasileira e estrangeira da mesma marca. Se gostaram, não esquece de deixar o joinha, de comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve no canal para não perder nada do que sai por aqui. Era isso e até o próximo vídeo.